Beleza, pessoal? Estamos aí para mais uma videoaula. Achei um exercício bacana de a gente resolver junto, para que a gente possa ir aprendendo um pouquinho mais sobre estruturas, né? Teoria das estruturas. Nós vamos analisar esta viga Gerber. Ela tem uma rótula, ok? 3 apoios. Ela tem uma carga concentrada, uma carga retangular distribuída e uma carga inclinada também. Então isso vai ser bacana porque a gente já vai ver uma maneira rápida e fácil de fazer a decomposição desta carga aqui, ó, uma maneira bem simples, ok? Então qual que é o primeiro passo nosso aqui ao nos depararmos com uma estrutura desta forma? A gente precisa, para calcular as reações de apoio, dividir esta estrutura em 2 partes, ok? E a gente vai dividi-la bem na rótula, né? Então aqui ela já está dividida. Note que a parcela da carga distribuída que pertence a esta parte, ela permanece. E aí o que a gente precisa fazer? A gente tem que escolher um dos 2 lados para começar os somatórios, né? Vamos direto aqui, né? Sempre escolha a parte menos estável. Como assim? Esta parte aqui está em equilíbrio por si só, ou seja, quem vai apoiar quem aqui? É esta que está em equilíbrio ou esta que não está em equilíbrio? Esta se apoia nessa, né? Então, esta vai fazer um esforço aqui. Ela pode se apoiar, ela pode se segurar, né, caso ela tivesse em balanço e ela tendesse a fazer este giro aqui, ó, no sentido horário, ela ia se segurar nesta. Como ela tende a fazer um giro no sentido horário, ela vai se apoiar nessa, né? Então o que acontece? Ela vai causar uma reação aqui, ó. E a gente precisa conhecer esta reação para poder calcular estas outras reações, beleza? Então a gente vai começar sempre por quem está se apoiando, e esta aqui, a nossa viga apoiada, ela precisa ter um apoio virtual. Por que a gente precisa criar este apoio virtual aqui? Para que a gente possa tornar esta estrutura aqui numa estrutura estável e poder encontrar o valor destas reações aqui. Por que eu coloquei um apoio aqui fixo? Porque aqui eu tenho apenas um apoio móvel. Se eu colocasse outro apoio móvel, ela não seria uma estrutura isostática. Então, sempre que você fizer isso, separar a viga, analise os apoios que você tem. Caso seja necessário um apoio de primeiro gênero ou segundo gênero, né, um móvel ou um fixo, se nós já tivéssemos um fixo, colocaria um móvel. Como se nós tínhamos um móvel, colocamos um fixo, beleza? Qual que é o próximo passo aqui? Vamos substituir este apoio já pelas suas respectivas reações, né? Então, aquele apoio, como eu disse, ele impede 2 movimentos, um na vertical e um na horizontal, ok? E vamos já analisar como nós vamos aplicar a reação que nós encontrarmos aqui. Veja, se esta viga realmente está se apoiando nesta e não se segurando, por isso, né, a gente entende que ela está tendo um peso aqui nesta ponta. Por isso a gente colocou um apoio aqui embaixo, né, para segurar este peso. Se realmente ela está tendo um peso aqui, uma força de cima para baixo, a gente vai representar ela exatamente assim depois aqui nessa viga. Se fosse o caso de ela estar se segurando, né, e ela tendesse a esse giro no sentido horário mesmo, e ela estivesse segurando aqui nessa ponta da outra estrutura, essa flecha teria que estar de cima para baixo e a gente ia representá-la aqui de baixo para cima, beleza? Então, geralmente a gente representa ela no sentido invertido que der esta reação aqui. Se ela der de baixo para cima, a gente vai representá-la de cima para baixo aqui. A mesma coisa vai acontecer aqui. Se o sentido der positivo aqui, né, o resultado é positivo, é porque a gente adotou o sentido certo aqui do nosso apoio virtual. Ou seja, esta carga vai estar agindo da direita para a esquerda e sendo impedida por este apoio que vem da esquerda para a direita. E a gente vai representá-la aqui embaixo da maneira como ela está agindo, no caso da direita para a esquerda. Beleza, pessoal? Segundo passo aqui, então, é
nós concentrarmos essa carga distribuída. E como que a gente concentra, você já sabe. Base vezes altura, né, a área do retângulo, e aí concentra ela bem no meio. Então 10 vezes 3 igual a 30 kN. E a gente vai concentrar esses 30 kN bem aqui no meio. Agora falta essa outra carga aqui que a gente precisa decompor. Então você vai fazer o seguinte, uma explicação bem breve aqui, mas que vai te ajudar muito. Você vai fazer o seguinte, aqui nesta ponta desta flecha, você desenha ela lá, ó. Você vai fazer o seguinte, você vai traçar uma linha no eixo Y, beleza? Ó, lembra do gráfico lá, né? E aqui você vai traçar a sua linha no eixo X, ok? E paralelamente ao eixo Y, você vai traçar uma linha aqui também, ó. Beleza? E paralela ao eixo X, você vai traçar uma também, vai fechar o quadrado aqui, ó, o retângulo. Você vê que você criou um triângulo retângulo, ou melhor, dois, né? E aí é o seguinte, você vai lembrar que aqui você tem 45 graus, beleza? E aí o que vai acontecer? Você vai encontrar o quanto esta carga de 20 kN faz força no eixo Y e no eixo X, multiplicando ela por seno e por cosseno. Nós vamos por este caminho. Lembra do SOHCAHTOA? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa igual a cosseno. Cateto oposto, oposto a quem? Ao ângulo, né? Adjacente ao ângulo. Cateto oposto dividido pela hipotenusa igual a seno, ok? Isso quer dizer o quê? Cateto oposto dividido pela hipotenusa igual a seno. Quem é que é seno aqui, ó? Y, né? E neste caso aqui, cosseno é x. Isso pode mudar? Claro que pode. Pode ser que cosseno se refira ao eixo y e que seno se refira ao eixo x. Isso pode acontecer. Mas vai o macete para saber qual que você vai usar aqui, ó. Tá? Além de você poder ter percebido isso por ser cateto adjacente e oposto. Você vai fazer o seguinte. Você vai olhar para cá e vai ver qual linha, se é o eixo X ou Y, é tocado pelo ângulo de 45 graus. Veja que o ângulo de 45 graus dado pelo nosso problema, ele toca o eixo X. E aí você vai lembrar assim, ó, o eixo X é com ângulo. Entendeu o macete? Com ângulo, ou seja, cosseno. E o eixo Y é sem ângulo, então é seno. Caso esse desenho, né, esse traço aqui dos 45 graus estivesse tocando aqui no eixo Y, você iria dizer que o eixo Y é com ângulo e o eixo X é sem ângulo. Ok, pessoal? Entenderam aí? E aí você já faz 20 vezes cosseno de 45 na sua calculadora científica e você já vai encontrar a reação para x, que vai dar 14,142. E aí você faz 20 vezes seno de 45 e você já vai encontrar a sua reação para y, que vai dar 14,142, só porque, neste caso específico, para um ângulo de 45 graus, seno e cosseno têm o mesmo valor, né? Beleza? Ok, vamos lá. Então, pessoal, aqui eu já representei, né, seno e cosseno. Então, no eixo Y a gente achou 14,142 e no eixo X 14,142. E a gente pode ir para a próxima etapa. Vamos substituir esse apoio móvel aqui, né, pela sua reação impedida também. E vamos fazer o seguinte, já que estas duas cargas se concentram no mesmo ponto, vamos somá-las, né? Então, 14,142 mais 30 igual a 44,142. E aí a gente vai torná-la uma força só. Por isso eu botei ali a força Y, uma só para fazer essa referência. Então, 44,142. Bom, agora a gente já pode colocar aqui nomear as nossas reações, né? Nós teremos VC, que se refere a esse ponto C, e aqui a gente vai ter uma reação virtual, né? Uma reação que a gente criou aqui em C também, que nós vamos encontrar. E nós vamos ter uma reação também em HC, que nós vamos encontrar por causa desses 14,142 no eixo X, beleza?
A convenção de sinal que a gente vai usar é a seguinte. Toda força que fizer giro no sentido horário, quando nós calcularmos momento, será positiva, e as forças no sentido anti-horário serão negativas. Essa convenção de sinal, ela é dada por nós mesmos. Nós é que determinamos isso. Se você quiser convencionar o contrário aqui, a força girando no sentido horário negativo, você pode, desde que você use isso para toda a sua estrutura, né? Então, é com você. Eu convencionei assim, né? Então vamos lá. E convencionei também que de cima para baixo é negativo e de baixo para cima são forças positivas quando a gente estiver somando forças no eixo Y, tá? E aqui eu não coloquei para não saturar de convenções aqui, né? Já que é simples, mas da esquerda para a direita positivo, da direita para a esquerda negativo. Então vamos lá, pessoal. Somatório de forças em Y, a gente precisa igualar a zero. Somatório de forças em X, a gente precisa igualar a zero. E o somatório de momentos, a gente precisa igualar a zero para que a gente possa ter as reações uma impedindo as outras, né? Ou seja, e todas na mesma proporção. Beleza? Então vamos fazer o somatório de forças em Y. O que a gente tem de força em Y? De baixo para cima, RC mais VC. De baixo para cima, positivo. RC mais VC. E de cima para baixo, só o menos 44,142. Ok? Então, menos 44,142 igual a zero. Isolando RC mais VC deste lado da igualdade, passando 44,142 para o outro lado, nós vamos ter RC mais VC igual a 44,142. E o que a gente vai ter de forças em X? A gente tem o RHC da esquerda para a direita, e por isso eu botei positivo, menos 14,142 negativos. Passando 14,142 para o outro lado da equação, isolando o RHC, nós vamos ter que ele será igual a 14,142. E o somatório de momentos também tem que ser igual a zero. A gente vai fazer momento aqui em VC, ou seja, isso quer dizer que a gente vai, em aspas, né, travar este ponto aqui e fazer girar tudo neste eixo aqui, ok? O que girar no sentido horário positivo e o que girar no sentido anti-horário negativo. Então, qual que é o nosso primeiro giro aqui, né? Nós teremos RC vezes 3 metros e ele vai girar no sentido horário, né? Então, isso aqui, imagina isso aqui um ponteiro travadinho aqui, aqui é o eixo. E aí você vem empurrando aqui, ó. Ele gira no sentido horário. E ele é positivo, e momento sempre será força vezes a distância, né? Se a força é vertical, a distância é horizontal. Então, RC vezes 3. E aqui a gente tem 44,142, que vai fazer giro no sentido anti-horário, numa distância de 1,5 metro. Então, menos 44,142 vezes 1,5 metro igual a zero. Então, nós vamos ter 3RC menos 66,213, que é o resultado que deu aqui, né? Você entendeu? E aí, isolando o RC deste lado e passando 66,213 para o outro lado, ele fica positivo, e isolando só RC agora e passando 3 dividindo, a gente vai ter 66,213 dividindo por 3 igual a 22,07. Esse é o nosso resultado para RC, e a gente já pode colocar ele aqui sempre, lembrando de colocar a sua unidade de medida aqui, né, que é quilonewtons. Beleza, pessoal? Vocês entenderam que eu fiz aqui de maneira exagerada, né, e aumentei o número de parágrafos. A gente poderia aqui já ter matado a charada, né? Menos 44,142 vezes 1,5, a gente já descobriu que era isso aqui, já podia ter passado direto 66 para o outro lado, dividido por 3 e tal. Fiz isso aqui para a gente ir acostumando, porque vai ter casos que vai ter que ser longa fila de parágrafos mesmo. Beleza? Vamos achar agora o nosso VC. O que a gente vai fazer agora? Somar todos os momentos em RC? Não, né? Já que a gente já encontrou RC, vamos substituí-lo aqui, ó. Por isso eu comecei com o somatório de forças em Y.
Então, vamos substituir o nosso RC aqui nesta equação, né? Somatório de forças em Y. Então, no lugar de RC, a gente vai colocar 22,07 mais VC igual a 44,142. Isolando VC deste lado da equação e passando o 22,07 para o outro lado, trocando o sinal, né? Nós teremos 44,142 dividido por 22,07 e arredondando nós vamos ter 22,07. É isso mesmo? É isso mesmo, né? RC e VC tem o mesmo resultado. E aí fica a dica aqui já para você, ó. Veja que a gente tem uma reação de apoio numa extremidade, outra reação de apoio na vertical na outra extremidade. E só uma carga concentrada bem no meio da estrutura. Ou seja, ela reage igual para os dois lados. E sempre que você tiver uma estrutura assim simétrica, você vai ter a carga concentrada dividido por 2. Se você quiser saber se você está acertando até aqui, para não passar para os próximos cálculos com o risco de ter errado alguma coisa, isso é bom fazer, né? Conferir. O resultado das suas reações de apoio, a soma delas, tem que dar igual ao seu volume de cargas que você tem aqui de cima para baixo. Aqui deu 44,142. Então, você faz 22,07 mais 22,07 vai dar 44,14. Claro que o 0,2 ali não é uma questão de precisão, você sabe que acertou, beleza? Vamos passar agora para o nosso próximo passo, né? Que é somar o nosso outro lado da estrutura. E aí, como que a gente vai aplicar estas forças que nós encontramos daquela maneira que nós comentamos? Já que aqui deu tudo certinho conforme a gente indicou, né? De baixo para cima, da esquerda para a direita, a gente vai representar tudo isso aqui no sentido oposto, né? Então, aqui a gente vai representar como ela está agindo, né? Ela está pesando sobre esta rótula, então a gente vai representá-la de cima para baixo. E aqui ela está empurrando a rótula, né? Porque essa força ela vem daqui, ó, da direita para a esquerda, ela está empurrando aqui, ó. Ok? A rótula está segurando ela. Então a gente vai representar ela desta forma aqui também, ó. E aquela lá de cima para baixo. Vamos colocar os valores que nós encontramos para as duas, concentrar esses 10 kN vezes 1 metro vai dar 10 kN a meio metro de distância, e a gente vai ter esses 20 kN a 1 metro de distância. Vamos substituir esses apoios pelas flechas indicativas aqui, né, pelos vetores. Então a gente vai ter essa reação de apoio aqui em VB e estas duas reações de apoio aqui, porque era um apoio fixo, né? Então ele impede um movimento na vertical e um na horizontal. Então a gente vai ter VA e HA e a gente já pode começar os nossos cálculos, lembrando que a convenção segue a mesma e as equações continuam e sempre serão as três. Somatório de forças em Y igual a 0, somatório de forças em X igual a 0 e o somatório de momento igual a 0. Então vamos para as forças em Y. O que a gente tem de força em Y positiva, de baixo para cima? A gente tem VA mais VB e só, né? VA mais VB. E negativo, a gente tem, vamos começar aqui dessa pontinha, né? Nós temos menos 22,07, menos 10 e menos 20, todos representados ali. Quanto que dá a soma dessas três? Vai dar 52,07. E aí eu já passei para o outro lado da equação, né? E isolei VA e VB. Então VA mais VB igual a 52,07. Vamos somar o somatório de forças em X igual a 0. Então a gente tem HA da esquerda para a direita, por isso eu botei positivo, e menos 14,14, que é a reação em HC da direita para a esquerda, então por isso negativo. Passando para o outro lado e deixando HA sozinho, a gente já encontrou o valor de HA, que é 14,14, já pode representar aqui, beleza? Vamos para o somatório de momentos agora, e vamos começar por esta força, e vamos fazer momento no ponto A. Novamente vai ser como se a gente estivesse travando aqui e fazendo ele girar na distância em relação a A. Então 20 vai fazer giro em que sentido? Sentido horário. Logo 20 vezes 1 positivo.
10 vai fazer giro em que sentido? Também horário. Então 10 vezes meio mais 2, 2,5, também positivo. E RC, giro também horário, vezes 1 mais 1 mais 1, 3. Então RC é 22,07 vezes 3 também no sentido horário. E aqui a única força no sentido anti-horário, VB, menos VB, né, vezes qual a distância? 2, ok? Então todo mundo representadinho ali, vamos puxar VB para cá para o início, né? Menos VB vezes 2, menos 2VB. 20 vezes 1, 20. 10 vezes 2,5, 25. 22,07 vezes 3, 66,21. Vamos somar aqui essas três forças, vai dar menos 2VB mais 111,21, ok? Vamos passar esse 111 para o outro lado, lembrando de trocar o sinal, nós vamos ter menos 111,21 dividido por menos 2. Logo, VB, né, menos com menos mais, né, VB será igual a 55,60 kN, e a gente já pode colocar aqui, e a exemplo da primeira viga que nós somamos, a gente só vai substituir nesta equação VB que a gente já conhece. Então a gente vai ter VA mais VB, VA mais 55,60 igual a 52,07. Isolando VA e passando VB para o outro lado, trocando o sinal, nós teremos 52,07 menos 55,60. VA vai ser igual a menos 3,53. Isso quer dizer que o sentido que a gente adotou aqui inicial, de baixo para cima, está errado. Ele tem que ser invertido, tem que ficar de cima para baixo. E aí a gente pode representar essa força que nós encontramos aqui de maneira positiva. Mas lembrando sempre de trocar o sentido, tá? Nas forças aqui a gente não coloca sinal de negativo, ok? Sempre representa assim e observa o sentido da força, ok? Sempre que dá negativo, você simplesmente inverte a orientação que você adotou e aponta para o sentido certo. Ok, pessoal? Então aqui está todo o cálculo das reações de apoio. A gente pode já dar uma olhadinha na nossa viga novamente completa para relembrar ela, né? Então a gente já encontrou quanto vale A, e aqui em A a gente vai ter HA e VA. A gente encontrou VB e a gente encontrou VC. Então a gente vai trocar novamente esses apoios pelas reações, né, para que a gente possa representá-las aqui. E tá todo mundo aí, ok? Os menos 3,53, 14,14 que a gente encontrou desde aquela primeira, né? Agora que ele vem ser representado aqui, ó. Por que ele não foi representado aqui? Porque aqui, como eu disse lá no início, era virtual. Era um apoio que nós criamos de maneira virtual para simplesmente poder calcular e transferir depois as forças para esta ponta da rótula e também calcular as reações aqui, mas ela jamais vai aparecer. Depois elas somem e elas vão aparecer divididas nas reações aqui embaixo. Para você ver se deu tudo certo, você faz o seguinte, você soma VB mais VC, e aqui como deu negativo, né, você subtrai, e aí tem que dar exatamente o valor das cargas que você tem de cima para baixo, beleza? Então aí a gente já tem todas as nossas reações de apoio. No próximo vídeo a gente pega o mesmo exercício já com esta estrutura aqui pronta e traça os diagramas de esforço normal, cortante e fletor. Beleza, galerinha? Um abraço, tchau!